Graça e paz, querido irmão e querida irmã em Cristo Jesus. Chegamos ao final de mais um dia que nos foi concedido pela infinita e imerecida graça de Deus. Temos com Ele a preciosa e inestimável oportunidade de buscar Sua presença e aquietar nossa alma. Antes de nos unirmos nesta oração da noite, vamos nos colocar diante do Senhor, inspirados não por uma emoção passageira, mas por uma resolução de fé que é o antídoto mais poderoso contra a instabilidade, por um fundamento de paz que vem diretamente do coração de um adorador em meio à tribulação e por uma verdade que liberta a mente para o verdadeiro descanso. Vamos meditar na poderosa declaração do salmista Davi, uma verdade forjada na escuridão de uma caverna, mas que brilha através dos milênios para ancorar os nossos corações nesta noite, registrada no Salmo 57, versículo 7. Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Que declaração monumental para a nossa alma, que alicerce inabalável para o nosso coração ao final de um dia. Davi não está descrevendo um sentimento, ele está fazendo uma declaração de guerra contra a ansiedade e a dúvida. Ele está nos mostrando um processo divino de 3 estágios para a paz. Primeiro, uma decisão resoluta. Firme está o meu coração, ó Deus. Isso não é um pedido, é uma afirmação. É a escolha deliberada de fixar o coração, a sede das emoções e da vontade, em Deus, a rocha eterna. Segundo, uma ênfase que sela a convicção. O meu coração está firme. A repetição não é acidental, é a forma de Davi dizer a si mesmo, ao céu, ao inferno e às suas circunstâncias, que sua decisão é final e inegociável. Terceiro, o resultado transbordante dessa firmeza. Cantarei e entoarei louvores. Um coração firme em Deus não consegue conter o louvor. O canto não é a causa da firmeza, mas a sua consequência gloriosa, a prova de que a confiança na soberania de Deus venceu o medo. Talvez você esteja encerrando este dia com o coração vacilante, inconstante por causa das notícias que ouviu, abalado por uma conversa difícil, agitado pela incerteza do amanhã, ansioso sobre os planos que você e Deus traçaram. A verdade do Salmo 57 confronta diretamente a natureza dessa instabilidade, desmascarando-a como uma escolha que podemos reverter, em vez de um sentimento ao qual devemos nos render. Descansar nas mãos de Deus, portanto, é um ato de fé, que começa com a decisão de firmar o coração nele. É escolher acreditar que sua soberania é mais real que nossos problemas, que seu poder para realizar o que planejamos é maior que qualquer obstáculo. Dormir em paz é aceitar que, embora as tempestades possam rugir do lado de fora, dentro de nós, no centro do nosso ser, podemos estar ancorados e seguros nele. A soberania e o poder de Deus não são apenas doutrinas distantes, são um fundamento sólido sobre o qual podemos declarar: meu coração está firme. Que esta oração seja o seu ato de fé, de se apropriar dessa identidade vitoriosa de uma adoradora inabalável e de encontrar nela paz para um sono profundo e verdadeiramente abençoado. Agora respire fundo, sinta a autoridade desta verdade e una-se a mim nesta conversa de confiança e descanso no poder soberano do Pai. Vamos orar? Curve a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e Pai de poder, ao encerrar deste dia, um fragmento de tempo que só existiu por Tua permissão e soberania, nós nos apresentamos diante da Tua majestade. Chegamos não com base na estabilidade de nossos próprios sentimentos, pois estes se mostraram como areia movediça ao longo das horas que passaram, mas nos firmamos unicamente na Tua palavra infalível e no Teu caráter imutável, que é a nossa rocha eterna em meio às marés da vida. Antes que qualquer súplica por nossos anseios e planos futuros brote de nossos lábios, desejamos com a totalidade do nosso ser exaltar o Teu nome glorioso e bendito. Tu és o Deus Altíssimo, El Elyon, o Criador dos céus e da terra, aquele para quem as nações são como uma gota num balde e o pó fino da balança. Tu és o soberano de tudo, aquele que se assenta sobre o trono do universo, cujo domínio não tem fim e cujo olhar prescruta cada coração. E a maravilha insondável da Tua graça, Pai, é que esta mesma majestade que comanda as galáxias se inclina até nós, em nossa pequenez e fragilidade, para receber a nossa decisão de fé, a declaração que se torna um antídoto para toda a nossa instabilidade.
Firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme. Cantarei e entoarei louvores. Nós te louvamos, Pai, por esta verdade absolutamente libertadora, uma rocha sobre a qual podemos construir nossa paz e nosso descanso noturno. Louvamos-te, porque a nossa segurança não depende da ausência de tempestades, mas da firmeza do nosso coração ancorado em ti, o mestre dos ventos e do mar. Tu não nos deste um espírito de medo, de covardia ou de timidez, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Tu nos deste a ti mesmo como fundamento eterno. Tu és o Deus que nos capacita, que nos equipa não com a fragilidade de nossas próprias emoções que se abalam diante do primeiro obstáculo, mas com a tua soberania onipotente, a garantia da tua fidelidade sempre presente e a certeza da vitória que nos inspira a cantar. Te exaltamos porque a nossa vitória sobre a ansiedade que sufoca a alma e a paralisia que nos impede de avançar não depende de nossa frágil força de vontade, mas de um ato de fé, o de firmar nosso coração em ti e descansar no teu poder para realizar teus planos, o que nos libera para te adorar, mesmo antes de vermos a resposta. Nesta noite, ó Pai, queremos desconstruir esta promessa meditando em cada uma de suas partes como um bálsamo para as feridas do dia e como um alicerce para o amanhã. Primeiro, nós descansamos na decisão de um coração firme. Firme está o meu coração, ó Deus. Senhor, esta é a nossa declaração de independência da tirania das emoções. Um coração vacilante é um coração de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos, como nos ensina teu servo Tiago. Um coração vacilante é jogado de um lado para outro pelas ondas das circunstâncias, pelas opiniões dos homens, pelas mentiras do inimigo. Mas tu nos chamas para um lugar de estabilidade. Davi não disse, eu sinto o meu coração firme. Ele declarou, firme está o meu coração. Esta é uma posição de fé, uma escolha consciente de entregar a ti as rédeas do nosso homem interior. É o ato de dizer, Pai, independentemente do que eu sinta, independentemente do que meus olhos vejam, eu escolho ancorar meu coração, minha confiança, minha esperança e meu futuro em ti e somente em ti. Lembramo-nos do teu servo Pedro, que enquanto manteve os olhos fixos em Jesus, andou sobre as águas. Mas quando seu coração vacilou, desviando o foco para a força do vento e das ondas, ele começou a afundar. Senhor, quantas vezes ao longo deste dia nós afundamos em preocupação porque desviamos nosso olhar de Ti e fixamos nas tempestades ao nosso redor? Quantas vezes permitimos que um relatório negativo, uma palavra áspera ou uma previsão pessimista abalasse a estrutura da nossa paz? Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos por vivermos à mercê das circunstâncias, quando fomos chamados para viver acima delas, assentados contigo nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nesta noite, nós tomamos uma decisão. Nós deliberadamente pegamos nosso coração ansioso, nosso coração medroso, nosso coração confuso e o entregamos em tuas mãos soberanas. E pela fé declaramos sobre nós mesmos, firme está o meu coração, ó Deus. Firme, porque não está firmado em nossa capacidade, mas na tua. Firme, porque não está ancorado em nosso conhecimento, mas na tua sabedoria infinita. Firme, porque está alicerçado não na areia de nossos sentimentos, mas na rocha da tua palavra. Que esta decisão seja o escudo que nos protege dos dardos inflamados da dúvida e da preocupação enquanto dormimos. Segundo, nós descansamos no fundamento da firmeza, a tua soberania e o teu poder. Pai, a declaração de Davi, o meu coração está firme, não foi um ato de auto-hipnose ou pensamento positivo. A sua confiança tinha um objeto, um fundamento, tu, o Deus Altíssimo. Nosso coração não pode estar firme no vácuo. Ele só pode estar firme quando está ligado a algo ou alguém que é absolutamente firme. E não há nada, nem ninguém no universo mais firme, mais estável, mais imutável e mais poderoso do que tu. Tu és aquele que não muda. Tu és a rocha eterna. Os céus e a terra passarão, mas as tuas palavras jamais passarão.
Esta é a razão para que podemos ter um coração firme. A nossa firmeza é um reflexo direto da tua. É aqui, Senhor, que repousa a nossa paz sobre os planos que fizemos. Nós, como seres humanos, fazemos planos, traçamos metas, sonhamos donos. Muitas vezes cremos que esses planos nasceram em teu coração, mas a ansiedade surge quando percebemos nossa total incapacidade de garantir que eles se realizem. É aí que o coração vacila. Mas nesta noite nós firmamos nosso coração na verdade da tua soberania. O coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Descansar em teu poder soberano significa que podemos trabalhar com diligência durante o dia, planejando e executando, e podemos dormir em paz durante a noite, sabendo que o resultado final pertence a ti. Significa que se uma porta se fecha, nosso coração pode permanecer firme, porque confiamos que tu, em teu poder, estás nos redirecionando para algo melhor. Se o processo demora mais do que esperávamos, nosso coração pode permanecer firme, porque confiamos que tu, em tua soberania, estás nos aperfeiçoando na espera. Se o resultado for diferente do que imaginávamos, nosso coração pode permanecer firme, porque confiamos que teu plano final é infinitamente superior ao nosso rascunho. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, não porque todos os nossos planos sempre dão certo como imaginamos, mas porque estamos entregues ao soberano Deus que faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. E esta verdade é o alicerce inabalável para nossa alma. Terceiro, nós descansamos na resposta de um coração que adora. Cantarei e entoarei louvores. Senhor, esta é a expressão mais sublime da fé. O mundo só canta quando tudo vai bem. Quando Davi, escondido e perseguido, declara cantarei, ele está profetizando sua própria libertação. Ele está agindo com base na vitória que ele ainda não via com os olhos físicos, mas já contemplava com os olhos da fé. O louvor se torna uma arma de guerra que silencia o inimigo e fortalece nossa alma. Lembramo-nos de Paulo e Silas, que à meia-noite, no cárcere mais profundo, com os pés presos no tronco, não murmuraram nem reclamaram. Eles oravam e cantavam hinos a ti. Atos 16, 25. O resultado foi um terremoto que abalou as estruturas da prisão e trouxe salvação à casa do carcereiro. O louvor deles, nascido de corações firmes em tua soberania, liberou o teu poder de maneira extraordinária. Senhor, ensina-nos a cantar. Ensina-nos a transformar cada preocupação em uma canção de confiança. Ensina-nos a responder a cada notícia ruim com um hino de louvor à tua fidelidade. Nesta noite, nós escolhemos não apenas firmar nosso coração, mas também abrir nossos lábios em adoração. Nós te louvamos não apenas pelo que tu fazes, mas por quem tu és. Te louvamos porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Te louvamos porque tu és justo e todos os teus caminhos são perfeitos. Te louvamos porque tu és fiel e a tua palavra é a verdade. Te louvamos porque em Cristo Jesus já somos mais que vencedores. A batalha final já foi ganha na cruz, a morte foi vencida, o inimigo foi despojado e porque a vitória final é garantida, podemos cantar em meio às batalhas do dia a dia. Que o som do nosso louvor silencioso suba a ti nesta noite como um incenso suave, enchendo este ambiente de paz e afastando toda perturbação. Que possamos adormecer com uma canção de vitória em nosso espírito. Senhor, ao olharmos para os planos que fizemos e para o futuro que nos aguarda, nós os colocamos diante de Ti. A nossa responsabilidade é firmar o nosso coração em Ti. A tua parte em teu poder soberano é cuidar dos resultados. Nós aceitamos essa divina troca, entregamos a ti a ansiedade sobre o como e o quando, e em troca recebemos a paz de um coração firme e a alegria de um espírito que adora. Nós te confiamos que tu és poderoso para realizar tudo aquilo que prometeste segundo o teu propósito perfeito.
Agradecemos-te por esta revelação tríplice do Salmo 57:7. Agradecemos-te pela capacidade de decidir por um coração firme, pelo fundamento da tua soberania e pelo privilégio de te adorar em todas as circunstâncias. Que esta verdade seja a última em nossa mente esta noite e a primeira ao acordarmos amanhã. Nós te amamos, Pai, e em Ti, e somente em Ti, nosso coração está firme. Ao longo de mais esta jornada, desde o nascer do sol até este momento de quietude, enfrentamos desafios visíveis e invisíveis, travamos batalhas na mente, resistimos às setas inflamadas da dúvida e da inconstância lançadas contra nossa fé. Talvez tenhamos fraquejado em nossa resolução, talvez tenhamos cedido à agitação diante das notícias do mundo, das pressões financeiras, das incertezas relacionais ou dos prognósticos de saúde. Mas ao chegarmos a esta hora sagrada de encontro contigo, escolhemos deliberadamente desviar nosso foco de nossa fragilidade e fixá-lo no teu caráter imutável e todo-poderoso, revelado na resolução do salmista. Obrigado, Pai, porque mesmo nos momentos em que a vacilação tentou nos dominar, o teu convite para firmar o coração em ti permaneceu como uma âncora para a nossa alma. Mesmo quando agimos como se estivéssemos à deriva, a tua natureza como rocha firme não foi abalada. A nossa paz para esta noite, portanto, não é uma paz frágil, dependente da ausência de desafios para o amanhã. Pelo contrário, é uma paz robusta, uma paz que, como prometeu Jesus, excede todo o entendimento, pois não se baseia na lógica das circunstâncias, mas na decisão de confiar na tua presença soberana que nos garante a vitória. Tu és o Deus que disse a Josué e que hoje nos diz: "Se é forte e corajoso, pois o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares." Nós não estamos sozinhos nem desamparados. Estamos neste exato instante sob o teu cuidado vigilante. Cada momento em que pela fé escolhemos firmar o nosso coração, cada louvor que brota em meio à dificuldade, cada passo de obediência em meio à incerteza, é uma prova tangível, um memorial em nossa alma de que esta promessa não é uma mera poesia, mas a mais sólida das realidades. Tu és nosso pastor. E por isso nosso coração pode estar firme, porque tu estás conosco. O teu cajado e a tua vara nos consolam e nos protegem. Salmo 23:4. Senhor, com humildade e reverência, reconhecemos que a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo são o cumprimento supremo e a materialização dessa promessa. A promessa de um coração firme encontra seu ápice na obra do Espírito Santo, que circuncida nosso coração de pedra e nos dá um coração de carne capaz de confiar em Ti. Ezequiel 36:26. Foi pela sua vitória na cruz que o poder do pecado, que nos condenava a um coração enganoso e desesperadamente corrupto, foi quebrado. Foi ali que ele, como diz a Escritura, despojou os principados e as potestades e os expôs publicamente ao desprezo, triunfando deles na cruz. A promessa de cantar e entoar louvores foi manifestada na ressurreição gloriosa de Cristo, que nos deu um novo cântico, o cântico da redenção, provando que nem mesmo o maior dos inimigos, a morte, tem poder para silenciar a adoração daqueles que estão nele. É por estarmos enxertados nele, o leão invencível da tribo de Judá, que a nossa decisão de firmar o coração se torna uma realidade diária em nossas vidas através do poder do Espírito. A resolução de Davi não é para um herói distante, é a herança em Cristo Jesus. A instabilidade nos trata como órfãos, mas a tua palavra nos confirma como filhos amados, capazes de ter um coração firme como o do Pai. Por isso te adoramos com a totalidade do nosso ser, com cada fibra da nossa alma. Queremos te render graças por uma promessa tão completa que supre todas as nossas necessidades emocionais, espirituais e mentais, nos dando um caminho claro para a paz, a decisão de confiar, o fundamento da tua soberania e a resposta da adoração. Cremos firmemente nesta verdade, e é nela, e somente nela,
que a nossa alma encontra a mais profunda, inabalável e segura tranquilidade para esta noite e para todos os dias de nossa vida. Senhor Deus, Pai de poder e amor, nós nos achegamos a Ti nesta noite, não de forma leviana ou presunçosa, mas com santa ousadia, porque a Tua palavra nos convida a nos aproximar com confiança do Teu trono de graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em nosso tempo de necessidade. Hebreus 4,16. E nesta noite, Senhor, é um tempo de necessidade de paz, de estabilidade, de descanso. Por isso viemos para tomar posse, pela fé, da verdade fundamental e transformadora do Salmo 57,7. Nós escolhemos como um ato deliberado de nossa vontade, crer e descansar nesta realidade que o Teu Espírito nos capacita a viver. Confessamos diante de Ti com corações abertos e arrependidos que muitas vezes vivemos como se esta promessa não existisse. Vivemos como escravos da instabilidade, agindo como se fôssemos definidos pelos nossos sentimentos flutuantes e não pela Tua verdade imutável. Perdoa-nos, Pai, por nossa incredulidade. Perdoa-nos por olharmos para as ondas das circunstâncias em vez de mantermos nossos olhos fixos em Ti, a rocha da nossa salvação. Perdoa-nos por não exercitarmos a autoridade que nos deste para firmar o nosso coração. Mas nesta noite, nós tomamos uma posição. Nesta noite, nós silenciamos a voz da intimidação, o sussurro da ansiedade, o rugido da dúvida e escolhemos sintonizar nossos ouvidos espirituais para ouvir apenas a Tua palavra eterna e infalível. Por isso, com base nesta promessa inquebrável, clamamos a Ti, Senhor, e nos apropriamos de nossa herança, com a certeza absoluta da nossa decisão. Firme está o meu coração, ó Deus. Nós, em nome de Jesus, formalmente renunciamos e rejeitamos toda e qualquer manifestação de um coração vacilante e de ânimo dobre. Renunciamos ao seu tormento, pois Tu nos deste um espírito de poder, amor e moderação. Rejeitamos sua escravidão, pois não recebemos um espírito que nos escravize para novamente temer, mas recebemos o espírito de adoção que firma nosso coração na certeza de que somos Teus filhos. Portanto, renunciamos à ansiedade sobre o futuro, sobre o que haveremos de comer ou vestir, e escolhemos firmar nosso coração em Ti, que vestes os lírios do campo e prometes cuidar de nós. Lançamos sobre Ti toda a nossa ansiedade, porque sabemos que Tu tens cuidado de nós. Renunciamos ao medo do fracasso, que nos paralisa e nos impede de dar os passos de fé que Tu nos chamas a dar para executar os Teus planos. Rejeitamos o medo da opinião dos homens, que é uma armadilha e uma prisão, e escolhemos firmar nosso coração para agradar somente a Ti. Nós declaramos, com base na Tua autoridade, que a instabilidade não tem lugar em nós, pois o nosso coração está firmado na rocha eterna. Em lugar da fraqueza, da inconstância, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na resposta da fé. Cantarei e entoarei louvores. Com base nesta vitória que já nos pertence em Cristo, nós renunciamos ao espírito de reclamação e pessimismo, renunciamos à preocupação excessiva com os problemas e escolhemos magnificar o Teu nome acima de todos eles. Que a certeza da Tua soberania seja a nossa maior proteção contra o desânimo, pois quando estamos ocupados em Te louvar, não há espaço para o medo prosperar. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na Tua promessa do Salmo 57,7. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades.
Com base neste coração firme que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente merecido da tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é a razão do nosso louvor. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti. Nós descansamos, não porque somos fortes o suficiente para nos mantermos firmes, mas porque Tu és a rocha eterna que nos firma. Nós Te louvamos porque Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Nós Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade. Tu não nos deixaste defensivos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade, vestimos a couraça da Tua justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, com o qual firmamos nosso coração em Tua soberania e apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a promessa do Salmo 57:7, nossa arma de defesa e ataque contra toda instabilidade. Com base nesse poder que nos sustenta, declaramos que não somos vítimas das circunstâncias, mas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Nós entregamos a Ti, nesse altar da noite, todos os nossos sentimentos de fraqueza, de inadequação, de incapacidade e de esgotamento. E em troca, pela fé, nos revestimos da Tua força, que nos torna firmes e inabaláveis. Declaramos que a Tua graça nos basta e que o Teu poder se aperfeiçoa em nossa fraqueza. Portanto, podemos descansar hoje e nos preparar para conquistar amanhã, não em nosso próprio nome, mas no Teu. Nós podemos dormir em paz, porque a força que realizará os Teus planos através de nós não é um recurso interno nosso, mas a Tua própria soberania divina, que é o alicerce do nosso descanso. Em lugar do murmúrio e do medo, nós recebemos, acolhemos e decidimos andar na resposta da fé. Cantarei e entoarei louvores. Com base nesta vitória que já nos pertence em Cristo, nós renunciamos ao espírito de reclamação e pessimismo, renunciamos à preocupação excessiva com os problemas e escolhemos magnificar o Teu nome acima de todos eles. Que a certeza da Tua soberania seja a nossa maior proteção contra o desânimo, pois quando estamos ocupados em Te louvar, não há espaço para o medo prosperar. Em lugar da instabilidade e da incerteza, nós recebemos, acolhemos e firmamos nossa vida na Tua promessa do Salmo 57:7. Nós nos apegamos a esta promessa como uma âncora para nossa alma em meio às tempestades. Com base neste coração firme que nos sustenta, que não é um produto do nosso esforço, mas um presente imerecido da Tua graça, nós rejeitamos ativamente os pensamentos catastróficos, o turbilhão incessante de preocupações, a desordem mental que nos rouba a paz e a paralisante guerra de "e se?". Nós nos recusamos a permitir que nossa mente seja um playground para a ansiedade. Em vez disso, tomamos a decisão consciente e deliberada de levar cativo todo o pensamento e submetê-lo à obediência de Cristo, que é a razão do nosso louvor. Nós entregamos a Ti nossa mente agitada, Pai, e pedimos que aguardes em perfeita paz, aquela paz que se baseia na confiança em Ti.
Nós descansamos, não porque somos fortes o suficiente para nos mantermos firmes, mas porque Tu és a rocha eterna que nos firma. Nós Te louvamos porque a Tua provisão para nós é absolutamente completa. Tu és El Shaddai, o Deus todo-suficiente. Te louvamos porque o Teu divino poder já nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, segundo Pedro 1:3. Tu não nos deixaste indefesos, Tu nos deste a armadura completa de Deus. Cingimos nossos lombos com o cinto da Tua verdade, vestimos a couraça da Tua justiça, calçamos os pés com a preparação do Evangelho da paz. Acima de tudo, levantamos o escudo da fé, com o qual firmamos nosso coração em Tua soberania e apagamos todos os dardos inflamados do maligno. Cobrimos nossa mente com o capacete da salvação, a certeza da nossa vitória final em Cristo, e empunhamos a espada do Espírito, que é a Tua palavra, a promessa do Salmo 57:7, nossa arma de defesa e ataque contra toda instabilidade, Efésios 6:13-17. Com tal provisão, um coração vacilante se torna uma escolha, não um destino. Neste instante, com a autoridade que nos deste como Teus filhos, intercedemos por aqueles que, nesta noite, se encontram cativos pela ansiedade e paralisados por um coração inconstante. Oramos por aquele que está deitado em sua cama agora mesmo, com o coração acelerado, assombrado pelos "e se" do amanhã. Pela mãe que não consegue dormir com o coração abalado pela preocupação com seus filhos. Pelo pai que sente o peso da responsabilidade vacilar sobre seus ombros. Por aquele que recebeu um diagnóstico que abalou suas estruturas. Senhor, Tu és aquele que proclama liberdade aos cativos. Isaías 61:1. Que a luz da Tua promessa no Salmo 57:7 brilhe em seus corações agora. Que eles recebam a graça para decidir: firme está o meu coração. Que eles encontrem descanso no fundamento da Tua soberania. Que um novo cântico de louvor brote em seus lábios. Que as correntes da ansiedade se quebrem. Que os grilhões caiam e que eles se levantem para andar na liberdade para a qual Cristo os libertou. E agora, Senhor, nós erguemos nossa voz em fé, proclamando a nossa identidade em Ti. Nós nos recusamos a ser definidos por nossas inseguranças e flutuações. Nós escolhemos ser definidos pela Tua palavra. Por isso declaramos: nosso coração está firme em Ti, ó Deus. A instabilidade não é nosso conselheiro nem nosso mestre. Nossa confiança está na Tua soberania. Declaramos: somos sustentados pelo Teu poder imutável. Nossa identidade está segura na rocha da nossa salvação. Declaramos: nós cantaremos e entoaremos louvores. Nossa resposta não é o medo, mas a adoração, pois já somos mais que vencedores em Cristo. Declaramos que, por causa desta verdade fundamental, a ansiedade perde o seu poder sobre nós. Nós não nos inquietamos por coisa alguma. Antes, em tudo, apresentamos nossos pedidos a Ti com um coração firme e ações de graças. E a Tua paz, que transcende todo entendimento, guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Filipenses 4:6-7. Declaramos que podemos repousar em absoluta segurança, pois somos cuidados por um Deus soberano, cujo poder em nós é a força mais transformadora do universo. Em paz nos deitamos e logo adormecemos, pois só Tu, Senhor, nos fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Pai amado, nosso refúgio e fortaleza, confessamos que muitas vezes sofremos de uma amnésia espiritual que nos faz esquecer da Tua promessa. Esquecemos-nos de que somos filhos da luz e não pertencemos às trevas da dúvida. Esquecemos-nos de que somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, Romanos 8:17, destinados à vitória. Por esta amnésia, que nos leva a dar ouvidos às mentiras do inimigo, nós pedimos: perdoa-nos. Limpa nosso coração de toda incredulidade. Remove o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, receptivo à Tua verdade. Ezequiel 36:26. E ao nos purificares, Pai, pedimos que nos enchas até transbordar com a coragem e a paz que são os frutos diretos desta firmeza em Ti.
Obrigado, Pai, por uma promessa tão extraordinária, clara, prática e poderosa. Agradecemos por ser uma verdade clara, uma lâmpada para os nossos pés em meio à escuridão da noite. Salmos 119 e 105. Agradecemos por ser uma verdade prática para ser aplicada quando o coração acelera e a mente se agita. E agradecemos por ser uma verdade poderosa, pois é a Tua palavra que é viva e eficaz. Hebreus 4:12. Te louvamos pela confiança que só Tu podes oferecer. Com base nesta confissão, neste arrependimento e nesta gratidão, nós renovamos nossa total e absoluta confiança em Ti para esta noite. Entregamos a Ti nosso sono, nosso descanso, nosso corpo, nossa mente e nosso espírito. Nós confiamos em Tua soberania, em Tua fidelidade e em Tua proteção, e fazemos um pacto de fé contigo agora. Quando qualquer pensamento de medo tentar perturbar nosso sono, nós pedimos ao Espírito Santo que Tu mesmo te levantes em nós como um sentinela vigilante. Lembra-nos em alto e bom som da nossa verdadeira identidade, que nosso coração está firme, pois está firmado em Ti, e nossa resposta é o louvor. Senhor, nosso Deus e Pai, rocha da nossa salvação e fonte de toda bênção, ao concluirmos este tempo sagrado em Tua presença, nossos corações se unem em um ato final de fé e amor. Nós nos voltamos de nossas próprias necessidades para interceder por Teu povo, Teu corpo, Tua amada noiva, a Igreja. Como um ato deliberado de fé, nós abençoamos ricamente cada irmão e irmã que participou em espírito desta oração, e cada crente espalhado pela face da terra. Nós nos recusamos a terminar este diálogo contigo focados em nós mesmos. Em vez disso, estendemos nossas mãos em espírito e nos tornamos canais da Tua graça. Nós abençoamos porque primeiro fomos abençoados por Ti, com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Pedimos, ó Espírito Santo, Tu que sondas as profundezas de Deus e conheces a mente de Cristo, que seres a verdade multifacetada do Salmo 57:7 nas profundezas do coração de cada um. Que esta promessa deixe de ser apenas um versículo memorizado e se torne parte do seu DNA espiritual, uma convicção inabalável que informa cada pensamento, acalma cada emoção e direciona cada ação. Oramos para que cada pessoa sinta, de maneira tangível e sobrenatural, toda a ansiedade sendo dissolvida pela decisão de firmar o coração em Ti. Que sinta um peso literal sendo levantado de seus ombros, o peso da preocupação que Tu nunca pretendeste que eles carregassem, pois o Teu convite é: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Que a instabilidade, em todas as suas formas, medo do futuro, medo do fracasso, medo da doença, medo da morte, medo do homem, se dissolva como a névoa da manhã diante do resplendor do sol da justiça, Cristo Jesus. Que toda fortaleza de preocupação crônica, construída tijolo por tijolo com pensamentos de "e se", seja pulverizada pelo poder da Tua palavra, que é a espada do Espírito. E no lugar que foi limpo, ó Pai, clamamos por uma inundação da Tua paz, o Teu Shalom, uma paz que não é a mera ausência de conflito, mas a presença ativa da Tua plenitude, uma paz que excede todo o entendimento humano e que guarda os corações e as mentes em Cristo Jesus. Condensa-lhes, Pai, um sono profundo, tranquilo e reparador. Repreendemos em nome de Jesus toda perturbação noturna, todo pesadelo, toda insônia alimentada pela ansiedade. Declaramos que o seu sono será suoso, pois aos seus amados Tu dás o sono. Salmo 127, 2. E que ao despertarem pela manhã, seja com um cântico novo nos lábios, com um coração cheio de gratidão pela Tua misericórdia, que se renovou mais uma vez sobre eles. Lamentações 3, 22, 23. Que se levantem revigorados na alma, fortalecidos no espírito, e prontos não para lutar pela vitória, mas para andar a partir da vitória que Cristo já conquistou de forma definitiva e irrevogável, caminhando com a certeza absoluta de que são mais que vencedores, com o coração firme e os lábios cheios de louvor. E agora, Pai, aprofundamos nossa intercessão, usando cada faceta da Tua promessa no Salmo 57:7 como uma chave para abrir os tesouros da Tua graça sobre Teu povo. Abençoamo-los com a graça da decisão. Firme está o meu coração, ó Deus. Senhor da paz,
Oramos para que a tua igreja viva na liberdade e no poder desta decisão. Que cada crente, desde o mais novo na fé até o mais maduro, compreenda que não é refém de suas emoções, mas que pelo poder do Espírito pode escolher a estabilidade. Pedimos que tu abras os olhos espirituais do teu povo, para que percebam que firmar o coração é o primeiro passo para a vitória sobre a ansiedade. Que a verdade de que eles podem guardar o coração acima de tudo, Provérbios 4:23, desça da mente para o coração, tornando-se uma prática diária. Oramos contra o espírito de vitimismo que assola tantos dos teus filhos, fazendo-os sentir-se impotentes diante de seus sentimentos de medo e preocupação. Em nome de Jesus, quebramos essa mentira e declaramos que eles são filhos amados, capacitados pelo Espírito para ter domínio próprio. Que a sensação de instabilidade seja substituída pela força de uma vontade rendida a Ti. Que a ansiedade seja curada pela decisão consciente de confiar. Onde houver corações partidos pela decepção, que a decisão de firmar o coração em Ti seja o bálsamo que inicia a cura e restaura a esperança. Oramos para que esta decisão se manifeste em suas vidas através do fruto do Espírito, especialmente a paz, a longanimidade e a fé. Abençoamo-los com a revelação do fundamento, a Tua soberania e poder. Pai, o mundo tenta incessantemente abalar a fé dos Teus filhos, mostrando-lhes um caos aparente e sussurrando que Deus não está no controle. O inimigo, o pai da mentira, trabalha dia e noite para lembrá-los de suas fraquezas e para sugerir que teu poder é limitado. Por isso, com fervor, nós os abençoamos com uma revelação profunda e inabalável da tua soberania absoluta sobre todas as coisas. Pedimos que a verdade de quem tu és se sobreponha a todas as outras vozes. Declaramos sobre cada um deles que eles não vivem em um universo de acaso, mas em um mundo governado por um rei, bom e todo-poderoso. Declaramos que tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Declaramos que nenhum plano teu pode ser frustrado. Jó 42:2. Eles são a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, e suas vidas estão seguras em tuas mãos soberanas. Eles são a obra magna de Deus, poema, e tu estás tecendo cada detalhe de suas vidas, mesmo os mais difíceis, em uma tapeçaria de glória. Oramos para que essa revelação se manifeste em uma santa ousadia. Ousadia para sonhar grandes sonhos. Ousadia para confiar em Ti com seus planos mais preciosos. Ousadia para descansar em meio à tempestade. Oramos para que eles parem de se apoiar em seu próprio entendimento e confiem em Ti de todo o coração. Provérbios 3:5. Que a Tua soberania seja a rocha sobre a qual eles constroem suas vidas, suas famílias e seus ministérios. Que eles vivam não mais ansiosos com o futuro, mas confiantes naquele que detém o futuro em suas mãos. Abençoamo-los com o dom da adoração. Cantarei e entoarei louvores. Senhor, Tu vês o cansaço do Teu povo, o cansaço físico da labuta diária, o cansaço emocional de lidar com relacionamentos quebrados e notícias ruins, e o cansaço espiritual da batalha constante contra o pecado e as forças das trevas. Há muitos que estão à beira de perder a sua canção. A eles, em especial, estendemos esta bênção de um novo cântico. Não oramos por um louvor que se origina na felicidade superficial, mas clamamos por uma adoração que brota da fé profunda, o mesmo Espírito que moveu Davi na caverna e Paulo na prisão. Pedimos que Tu abras os lábios de cada um para que a Tua adoração flua. Salmo 51:15. Onde há murmuração, que haja gratidão. Onde há choro, que haja um cântico de esperança. Onde há desânimo, que eles se lembrem de que a alegria do Senhor é a sua força. Neemias 8:10. Oramos por um espírito de louvor que persevere nas provações, sabendo que Tu habitas em meio aos louvores do Teu povo. Salmo 22:3. Oramos por um louvor que seja uma arma contra o inimigo. Oramos por um louvor que cure suas próprias almas, lembrando-os de quem Tu és e do que já fizeste.
Que eles aprendam o segredo de entrar em tua presença com ações de graças e em teus átrios com hinos de louvor. Que cada manhã eles se vistam com vestes de louvor em vez do espírito de angústia, para enfrentar o dia que tu preparaste para eles. Finalmente, abençoamo-los com a confiança da tua vitória, a realidade que nos permite ter um coração firme. Senhor, Deus dos exércitos, Yahvé Sabaote. Esta é a bênção culminante. Oramos para que cada crente viva não na esperança de um dia ser vitorioso, mas na realidade de que em Cristo eles já são vitoriosos. A batalha pela alma deles já foi vencida na cruz e no túmulo vazio. O inimigo já foi derrotado, despojado e publicamente envergonhado por Cristo. Colossenses 2:15. É por causa desta vitória que seus corações podem estar firmes. Nós os abençoamos com a capacidade de se apropriarem desta vitória. Pedimos que vistam diariamente toda a armadura de Deus, não para ganhar a batalha, mas para se manterem firmes na vitória já conquistada. Efésios 6:10-18. Oramos para que o capacete da salvação guarde suas mentes das mentiras do inimigo. Que a couraça da justiça proteja seus corações da acusação. Que o escudo da fé apague todos os dardos inflamados do maligno. Que a espada do Espírito, que é a tua palavra, seja uma arma poderosa em suas bocas para destruir fortalezas. Declaramos que eles não estão lutando sozinhos. Tu, o Senhor, és o seu estandarte, Yahvé Nissi. Tu és o guerreiro que vai adiante deles. Declaramos que nenhuma arma forjada contra eles prosperará. E toda língua que se levantar contra eles em juízo, eles a condenarão. Isaías 54:17. Eles são mais do que vencedores por meio daquele que os amou. Romanos 8:37. Que a certeza desta vitória os encha de uma paz e uma confiança que o mundo não pode dar nem tirar. Que eles andem com a autoridade de filhos do Rei, sabendo que estão seguros, não pela força de sua própria resolução, mas pelo poder da vitória de Cristo que os sustenta. Nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma outra criatura poderá separá-los do teu amor que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 8:38 e 39. Pai, recebe esta oração de bênção como um incenso suave diante do teu trono. Que ela se manifeste na vida de cada um dos teus filhos, para que eles vivam vidas de coração firme, confiantes em tua soberania e transbordantes de louvor. Tudo para o louvor da tua gloriosa graça. Nós declaramos e recebemos tudo isso, esta bênção completa e abrangente, não por nossos méritos, mas unicamente por méritos do teu Filho amoroso, Jesus, o Cristo. Em nome de Jesus. Querido irmão e querida irmã em Cristo, chegamos ao fim desta oração, mas a verdade da promessa de Deus continua a ser a nossa força. Eu o encorajo a selar este momento de fé. Compartilhe nos comentários, se sentir à vontade, como a verdade do Salmo 57:7 lhe dá coragem para descansar e confiar nos planos de Deus. Se você tem um pedido de oração, deixe-o nos comentários. Vamos orar uns pelos outros. E se você ainda não se inscreveu em nosso canal, faça isso agora. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir esta mensagem de esperança. Lembre-se, seu coração pode estar firme, porque está firmado na soberania de Deus. E a resposta de um coração firme é o louvor. Descanse poderosamente nesta verdade. Agora eu gostaria de finalizar com uma bênção para a sua noite. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá a vitória, o amor de Deus Pai, em cuja soberania nosso coração está firme, e a comunhão do Espírito Santo,
que nos inspira a cantar louvores, sejam com todos vocês. Que a paz que vem desta decisão de fé guarde sua mente e suas emoções, concedendo-lhe um sono tranquilo e profundamente reparador na certeza da vitória que já é sua em Cristo. Em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, não esqueçam de ouvir as outras orações que estão em nosso canal. Que você seja edificado por meio delas. Se inscreva em nosso canal, deixe o seu like e compartilhe com outros irmãos para que todos sejam abençoados pela palavra de Deus.